O meu pai era engenheiro têxtil, formado no Instituto Superior de Agronomia, depois foi fazer um mestrado em Inglaterra. E pegou naquilo que era um negócio do meu avô, que tinha uma pequena fábrica de tapetes, e transformou aquilo numa produção industrial moderna. E, portanto, o meu pai sempre quis que eu herdasse a fábrica. Oh, diabo! Como é que geriu essa desfeita, no fundo? Sim, não. O que aconteceu é que a Revolução de Abril veio em minha ajuda. As fábricas fecharam, praticamente todas estas fábricas têxteis, e eu tive que ir para a Academia Militar. Tive que? Tive que ir para a Academia Militar. Era uma das grandes opções que eu tinha para fazer, sem acarretar grandes despesas também para a família. E, portanto, eu entrei na Academia Militar, por alguma convicção, certamente, mas também por necessidade. E a necessidade é a mãe também de todos os engenhos, obriga-nos a olhar para a vida de uma forma diferente. Quer dizer, no fundo, nós de facto somos fruto de nós e as nossas circunstâncias. É muitas nossas circunstâncias. Esta minha ida para a Academia Militar é muito fruto dessas circunstâncias muito, muito especiais. Na verdade, a Academia Militar é um mundo novo que se abre. O que é que se aprende lá? Tem essa curiosidade. O que é que se aprende na Academia Militar? Vou-lhe contar a minha primeira experiência imediata logo na entrada da Academia Militar. Eu estava na sala de espera e eu era um jovem com 18 anos, encostado a uma parede, e veio um aluno mais antigo dizer ao infra: Ou infra? Ou infra, essa parede não cai, está aí há muitos anos, não precisa de ser segura, pode desencostar-se. Esta foi a minha estreia. Portanto, foi logo um aviso à navegação. Foi um aviso à navegação de que aquilo que estava a 5 metros da porta de entrada era um mundo novo. E era verdadeiramente um mundo novo. E é muito fácil uma pessoa apaixonar-se por este mundo novo. Porque é um mundo novo que tem regras. As regras fazem parte também da nossa vida e fazem sobretudo parte daquilo que é a nossa convivência pacífica entre todos. Quando nós intuímos as regras, as relações ficam muito mais fáceis. Ficam transparentes? Ficam mais fáceis, porque nós sabemos o que esperam de nós e o que nós esperamos dos outros. Quando não há regras, todos nós estamos sempre a ser surpreendidos por reações, por perguntas, por questões, por enquadramentos que não estávamos à espera. As regras facilitam muito a nossa vida. Isso é claro, mas essa ideia da regra e da ordem, e para mim, eu olhando para os militares, vejo obviamente isso. Mas o mundo de hoje é um mundo francamente desorganizado, e em que, se calhar, a última coisa do mundo que nós podemos saber é pensar que sabemos com o que é que contamos. Nós andamos sempre à espera de ordem, nem sempre a encontramos, mas a ordem faz parte das nossas vidas e das nossas regras, porque uma vida sem ordem nenhuma conduz a um caos absoluto. E esse caos não é apenas depois na vida pessoal das pessoas, é na vida também das sociedades. Esta questão de que hoje falamos, e que eu falo muito, é a questão das nações. As nações são a continuidade daquilo que era a nossa experiência, primeiro, natureza familiar, onde aprendemos as regras, por um lado o amor da mãe, mas por outro lado também a presença mais austera do pai. Lá está a ordem outra vez, não é? Lá está a ordem outra vez. Depois daí evoluímos, da família evoluímos para a comunidade. A comunidade é o local dos afetos, é o local onde nós aprendemos a interagir com os outros cidadãos, mas são cidadãos que nos são próximos. A comunidade tem nomes, as pessoas tratam-se pelo seu nome. É uma família aldeia. Nós sabemos que o Manuel é este que trabalha no café e aquele que trabalha nos correios, portanto fazemos parte da mesma comunidade, encontramos-nos nos casamentos, batizados e funerais. Portanto, fazemos parte
também. Verdadeiramente uma família mais alargada. Exatamente, e preocupamos-nos uns com os outros. Se a dona Mariazinha não apareceu por qualquer razão, vamos a casa saber o que é que aconteceu com ela. E, portanto, a comunidade é uma espécie da nossa socialização naquilo que é uma introdução à nossa vida posterior em sociedade. Portanto, nós passamos da família para a comunidade e depois as comunidades que têm um conjunto de afinidades entre si acabam por se transformar em nações. E as nações vivem por causa dos valores de natureza comum. Um dia depois damos um salto para a tal sociedade que nos fala. Essa sociedade, que é a sociedade dos Estados, é uma sociedade já artificial, enquanto as nações são naturais porque resultam da evolução lógica, família, comunidade. É uma pequena grande aldeia. Na nação vivem sobretudo, o que impera são sobretudo os valores e portanto são regras não escritas de convivência pacífica entre pessoas que vivem conjuntamente no mesmo lugar geográfico e que se habituaram a conviver umas com as outras. Não precisa de leis. As nações não precisam de leis. É muito perigoso, não é? Porque elas estão não escritas? Elas estão escritas na comida, na música? Elas transmitem-se quer por aquilo que é a nossa percepção dos comportamentos que vemos, que observamos e que sabemos o que são transgressões e não são transgressões em relação a esses comportamentos. Olha aí o primo que não está a portar bem, olha o que é que está a acontecer. Portanto, há uma valorização moral do comportamento. Quando nós saltamos das nações para os Estados, porque na verdade hoje em dia nós temos muito pouco, continuamos a ter muitas nações, mas a maioria das nações não evoluiu para a forma final de Estado. Isto é, os Estados hoje em dia são compostos ou por muitas nações. Olhamos aqui para os espanhóis, os nossos vizinhos, várias nações dentro do mesmo os galegos, os catalães, ou aquilo são nações diferentes de alguma maneira. Ou então problemas muito complexos, como a mesma nação ter sido repartida por vários Estados quando as fronteiras foram traçadas. O caso dos curdos, por exemplo. Os curdos têm a sua presença em vários Estados hoje em dia. Nunca conseguiram passar de nação para Estado. Nunca conseguiram organizar um Estado. Os Estados têm uma coisa muito diferente em relação às nações. Isto faz uma diferença brutal nas relações internacionais. É que nos Estados nós precisamos de leis, enquanto nós nas nações só precisávamos de valores. A diferença entre valores e leis é muito substancial. Significa que nós precisamos de ter documentos escritos para podermos, entre as várias comunidades, estabelecer regras que sejam comuns às várias comunidades. Portanto, temos que passar do oral, da observação, daquilo que é o sentido da valorização da comunidade, para uma coisa que é mais artificial. Temos que ter, as leis têm que estar escritas para poderem ser aplicadas entre diferentes comunidades que partilham diferentes valores. E, portanto, a evolução das comunidades para o Estado é uma coisa absolutamente artificial. E hoje em dia há muitas comunidades a lutar dentro dos Estados. E notam-se, não é? Das maneiras como eles estão a fazê-lo, não é? Porque este aspecto é muito importante. Há alguns aspectos das nações que são fundamentais hoje em dia. Um deles é o aspecto de natureza religioso. O aspecto religioso é um aspecto fundamental na caracterização da nação. Não existem nações com várias religiões. Existem Estados com várias religiões. Mas a nação não tem um fundo religioso comum. Porquê? Porque quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós podemos viver apenas com os 10 mandamentos, não precisávamos de leis. Nós precisamos de leis porque as nações, entretanto, perderam o caráter religioso. Porquê é que perderam o caráter religioso? Para facilitar a sua convivência dentro dos Estados. E, portanto... E para haver, lá está, para haver este diálogo interreligioso. Interreligioso entre as comunidades dentro do Estado. Ora, as nações, com os seus valores, esses valores são formatados pela sua experiência religiosa anterior. Quando nós passamos para Estados de natureza laica, deixamos cair os valores de natureza religiosa, precisamos de uma lei escrita. É isso que faz toda
toda a diferença entre aquilo que são as nações e os Estados. Quando as famílias são famílias que se dão bem, em princípio, até às partilhas, não é? As famílias dão-se bem, nas aldeias damos-nos bem, em princípio, na nação também nos damos bem. Mas há esse momento em que há conflitos insanáveis. E eles podem ser dentro das famílias, eles podem ser dentro mesmo das nações. E então, quando chegamos aos Estados, então aí as coisas são muito mais sérias. Pergunto-lhe: a guerra é inevitável? A guerra faz parte do nosso ADN enquanto comunidade. E eu explico isto com muita facilidade. Porquê? Há uma coisa que nos distingue entre os seres humanos e os animais, e não é a questão física. Nós, do ponto de vista físico, somos animais como os outros. Simplesmente, nós quando pegamos num gato pequenino, fofinho, esse gato, quando crescer, vai ser um gato grande, provavelmente também fofinho. Mas nós, quando perguntamos a uma criança de 6 anos o que é que ela quer ser quando for grande, ela não vai dizer que quer ser um adulto. Ela vai querer ser bombeiro, militar, polícia, enfermeiro. Isto é, ela considera-se já dona do seu futuro e tem uma característica que os animais não têm: ambição. Ora, a ambição é o motor da transformação social. Nós não nos limitamos a ficarmos satisfeitos com aquilo que temos. Nós temos ambição de transformar, quer de transformar a nossa própria vida, quer de transformar as próprias sociedades. Portanto, eu quero outra coisa, eu quero algo diferente, eu quero algo melhor e maior, logo eu quero o teu brinquedo. Também, se eu lhe der um papel a si e lhe disser desenhe-me aí uma cidade, nós conseguimos desenhar uma cidade, nós conseguimos o nível de abstração e realizamos a cidade de acordo com os nossos valores. Mas isso parece-me francamente construtivo. Se eu sonhar uma cidade e conseguir desenhá-la, isso parece-me construtivo. Mas agora o que é que vai acontecer? É que se eu entregar o papel a outra pessoa para desenhar uma cidade, no sítio onde uma tinha metido os parques para as crianças, a outra meteu os centros comerciais. Isto é, a visão que nós temos do futuro que pretendemos com as nossas ambições alcançar é diferente de uns para os outros. Cada um de nós tem a sua marca própria e quer deixar essa marca própria impressa. Ora, a minha cidade é incompatível com a sua cidade e é incompatível com muitas outras cidades. Isto é, voltamos àquilo que eu disse outra vez: a ambição, que é esta capacidade e esta noção que nós temos, por um lado, de que somos capazes de transformar e, por outro lado, de que somos capazes de imaginar essa transformação, vai fazer com que aquilo que eram coisas absolutamente normais, que eram as ambições de cada um, mais tarde ou mais cedo, entrem em conflito em assuntos muito concretos ou muito específicos. E assim se explica, no fundo, a guerra. Exatamente. É que a guerra resulta do facto de haver um conjunto de aspirações que não só não são compatíveis entre si, como são absolutamente incompatíveis. Isto é, eu, para realizar a minha ambição, e eu pode ser tido como eu individual, eu comunidade ou eu Estado, para realizar uma determinada ambição, ela vai colidir com interesses absolutamente fundamentais de outros cidadãos, de outras comunidades e de outros Estados. E é isto que provoca a guerra. Não é quando existem bens que podem ser negociáveis. Isto é, se eu tiver um conjunto de objetivos a atingir e o outro ente também tiver um conjunto de objetivos a atingir, nós somos provavelmente capazes de negociar coisas. Isto é, tu deixas-me atingir este objetivo e eu deixo-te atingir esse objetivo. Uma negociação. Uma negociação. E é isso que se passa na grande maioria dos casos. Mas há casos em que a negociação não é possível. Isto é, as esplanadas construídas em Jerusalém, a esplanada das mesquitas, foi construída sob o Templo de Salomão. Há coisas que são dificilmente ultrapassáveis,
sobretudo quando se trata de território. Quando entramos no domínio do território, então os Estados são inflexíveis. Porque ele não é multiplicável, Exato, ele está ali, há um risco, está uma fronteira, isto é meu, aquilo é teu. E não é nada que se possa criar. Eu posso criar riqueza, mas território é aquele território, é o que está. É o que está, é esse que tem que ser dividido. E, portanto, muitas aspirações de natureza territorial conduzem necessariamente a um conflito, que pode ser um conflito de natureza armado e, portanto, uma guerra. Há conflitos que nunca evoluem para a guerra. Estão latentes, há uma tensão. Estão latentes, exatamente, mas não há nenhum fator que de repente desencadeie um movimento interno na sociedade ou dentro do Estado que faça impulsionar uma espécie de uma mola que impulsiona a sociedade para admitir que a guerra pode ser uma solução. Essa mola, esse motor, é uma coisa despoltada pela sociedade, pelos políticos ou pelos militares? Não. As guerras são normalmente expressões coletivas, expressões de vontade coletiva. Há um povo que diz, não, tem mesmo que nós temos que fazer isto é justo. Que não há outra solução. A guerra normalmente é a última das soluções, porque antes de chegarmos ao patamar da guerra temos o patamar do conflito, e antes de chegarmos ao patamar do conflito ainda temos o patamar da crise. Nós começamos, a sociedade internacional foi-se treinando nestes jogos que são na verdade jogos de poder. Na verdade, jogos de poder, aquilo que eu chamo o domínio do poder. Está um livro que acabou de publicar e que aconselho a que leiam. Está publicado, onde no fundo explica esta mecânica. Esta mecânica toda. Nós começamos por mostrar a nossa insatisfação na sociedade internacional, provocando uma crise. O que é uma crise? É uma manifestação pública perante a comunidade internacional de que há algo, uma das nossas ambições que não está satisfeita, que nós consideramos absolutamente legítima e que mostramos que a nossa insatisfação é tal que nós estamos disponíveis para passar da crise para um conflito. Isto tem uma intenção, é chamar a atenção da comunidade internacional de que há ali um problema que precisa de ser resolvido. Este é o patamar da crise. Nós depois, dentro do patamar da crise, vamos, de acordo com aquilo que é o jogo do poder, vamos nos aproximando umas vezes do conflito, quando achamos que a comunidade internacional não prestou, não está a prestar a atenção devida, e outras vezes desescalamos. Isto é... Escalamos ou desescalamos, portanto subimos ou descemos a atenção. Mas sempre dentro do patamar da crise. O patamar da crise é o patamar da sinalização. Pode envolver demonstrações de natureza militar. Eu convoco, mobilizo... Faço um exercício, mostro o meu poder. Coloco tropas junto à fronteira, etc. Isto são tudo instrumentos de mobilização da sociedade internacional para um problema que eu entendo que é legítimo e que deve ser atendido. Mas a boa gestão da crise é aquela em que eu consigo atingir os tais objetivos de reconhecimento político sem ter que entrar em conflito ou guerra. Isso é a boa gestão da crise. Quer dizer, eu limitei ao mínimo aquilo que era o meu empenhamento, acabei por não ter que entrar em guerra e consegui alcançar os objetivos políticos. Já quando Macron ou Scholz vão a Putin, lembremos do episódio daquela mesa enorme, gigante, Putin numa ponta, estava ali, o que estavam a tentar procurar fazer era, dentro do ambiente de crise que Putin tinha criado com a mobilização, com os exercícios na Bielorrússia, com o deslocamento de tropas já em dispositivo de combate para junto das fronteiras da Ucrânia, isso é uma crise internacional em que Putin procurava assegurar, sem ter que entrar em guerra, conseguir um conjunto de objetivos de natureza política. Scholz e Putin foram lá tentar perceber
que objetivos políticos eram estes e se era possível ou não evitar a guerra. Se eram atendíveis. Se eram atendíveis, isto é, se eram considerados razoáveis, se a comunidade internacional podia resolver o assunto sem que a guerra acabasse por regressar ao continente europeu. Portanto, é a gestão da crise, é esta gestão que implica também meios, pode implicar também meios de natureza militar, em que fazemos uma sinalização de intenções e do nosso desconforto perante uma determinada situação. Há aqui uma espécie de dança, uma espécie de retórica e de diálogo público, que é a informação, um jogo de sombras, porque objetivamente eu pelo menos não consigo ver ou antever o que é que nesse diálogo, o que é que Putin queria mesmo. O que quer Putin? Porque se a ideia é, como Hitler na Segunda Guerra Mundial, a ideia é invadir a Polónia, invadir a França, exterminar os judeus, se calhar isso é absolutamente inconcebível para as outras sociedades. Putin quer um reconhecimento histórico para si e para o seu regime. E todos os reconhecimentos históricos apontam sempre para passados de natureza imperial. É preciso recuperar um esplendor que foi perdido. A grande União Soviética. A grande União Soviética, o grande Império Russo, isto é, os grandes exemplos de quê? De poder. O poder na Rússia é um poder muito especial, que é um poder que nós temos dificuldade em entender. Catarina II dizia que a segurança da Rússia é feita expandindo o seu território. Isto é, afastando o inimigo. Exatamente, afastando o inimigo das suas fronteiras. Ora, este é um princípio que, não obstante os regimes naquela grande região euroasiática tenham vindo a mudar, passou do império para o domínio comunista, depois Yeltsin e agora a era de Putin, o poder continua a medir-se naquela terra em termos de território. E é isto que nós, na União Europeia, desistimos há muito tempo de fazer. Estamos com uma lógica diferente. No fundo, lógica é diferente. Hoje, quando aterramos em Paris ou em Berlim, eu tenho uma sensação de que estou em casa. Exatamente. Apesar de não ser meu território, mas é essa sensação abstrata, quase, de dizer, não, eu sinto-me em casa neste espaço comum europeu que é nosso. Exatamente. Nós construímos. Isto foi um processo muito complicado e que também passou por muitas guerras. As duas grandes guerras. As duas grandes guerras. E outras pequenas guerras que vão eclodindo aqui e ali, sobretudo nos Balcãs. O que nós fizemos foi um processo de construção civilizacional. Neste nosso processo de construção civilizacional, nós fomos buscar valores que eram valores de uma tradição, mais uma vez, como eu disse, de natureza judaica ou cristã, portanto, os valores eram os mesmos. É claro que a religião não é a mesma em todos os países da Europa, não é a mesma, mas não é a mesma do ponto de vista dos seus ritos e das suas obediências. Mas depois a lógica principal... a lógica é a mesma, os valores são os mesmos. Amai-vos uns aos outros, no fundo, os 10 mandamentos estão lá. E isso cria os tais valores de identificação cultural, que são o substrato sobre o qual crescem as civilizações. Portanto, nós crescemos nesta civilização. Ora, quando nós olhamos para aquilo que é o processo de nascimento da Rússia, o que nós assistimos é uma tentativa inicial de definir uma religião que seja diferente da religião do Ocidente. Isto é, marcar, do ponto de vista civilizacional, uma diferença para com o Ocidente. A Rússia é construída de propósito para ser diferente do Ocidente, porque a religião foi escolhida de maneira a que ela não fosse coincidente com subordinações de natureza hierárquica, por exemplo, ao Vaticano. Lá está, temos os ortodoxos que representam até mais do que uma religião, seguramente, uma cultura, mas representam uma orgânica interna do próprio Estado. É uma lógica, e portanto nós vemos como, não obstante os regimes terem mudado, e como, por exemplo, as grandes tentativas
de reformulação da ideia da Rússia e da sua modernização, quer de Pedro o Grande, quer de Catarina II, tiveram um grande obstáculo, foi a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa é uma espécie daquele enorme lastro que agarra a sociedade e que impede as grandes transformações. Portanto, com Pedro o Grande e Catarina II, a Igreja Ortodoxa foi considerada um obstáculo à transformação e à modernização. E porquê é que foi? Porque a transformação que Pedro o Grande e Catarina II queriam fazer era naquele sentido da modernização, que é um sentido que acabou por se difundir em todo o mundo, que se chama europeização. Isto é, modernização é ficar com os valores, com as capacidades da Europa. Ora, a Igreja Ortodoxa sempre resistiu a isto. E resistiu também à passagem de todo o comunismo. Assim que o comunismo caiu, a Igreja Ortodoxa lá estava outra vez para segurar a sociedade russa. Portanto, foi, no fundo, um mínimo denominador comum da sociedade, ao máximo. Exato. E é curioso que é uma notícia deste mês em que o vimos, que é uma das medidas que Zelensky, do outro lado da guerra, na Ucrânia toma, é que o Natal passa a ser a 25 de dezembro e não no início de janeiro. Lá está um sinal de corte daquilo que é um valor padrão. Isto é civilizacional, porque nós, quando passamos daquilo que era a órbita antiga soviética para aquilo que é a tentativa de adesão às grandes instituições do Ocidente, que são do ponto de vista económico e político a União Europeia e do ponto de vista militar a NATO, certamente que isso se traduz também numa mudança civilizacional. E essa mudança civilizacional tem que ter marcas, tem que ter aspectos, tem que ter pontos de viragem. Este é um ponto de viragem que significa que a Ucrânia quer abandonar do ponto de vista civilizacional aquilo que era a órbita tradicional a que ficou sujeita durante o Império Russo, durante a União Soviética e durante, enfim, parte do regime de Putin, e abraçar definitivamente os valores europeus. Portanto, aqui está, portanto, as marcas civilizacionais. A gênese do conflito, no fundo, está de que entre dois vizinhos há um que diz: eu não quero estar sob a tua órbita e por isso quero valores mais europeus, aproximo logo da União Europeia, logo da NATO, e o vizinho grande que está do lado que é: eu não aceito isto. Eu não aceito isso. E não aceito porquê? Porque a Federação Russa tem um problema. Nós não podemos confundir aquilo que é a Rússia com aquilo que é a Federação Russa. A Federação Russa são dezenas e dezenas de entidades com regimes de autonomia distintos e diferentes. Há repúblicas que não têm nada a ver com a Rússia. Não têm do ponto de vista religioso e, portanto, também de natureza civilizacional, e estão ali porque ficaram sempre naquilo a pairar na órbita do Império. Elas foram conquistadas, elas foram anexadas pela força e depois foram russificadas. Mas o problema da russificação é que o problema da russificação só resulta dentro daquilo que é aquele aspecto da Rússia ortodoxa. Aí é que funciona o aspecto da russificação. Quando nós saímos para outras civilizações, nomeadamente a civilização islâmica, etc., a russificação não acontece exatamente da mesma maneira. E, portanto, o que nós encontramos aqui é uma Rússia, sobretudo, receosa de que o exemplo de um país que sempre esteve, ou que estava na sua órbita do ponto de vista imperial, Odessa era uma cidade importante para Catarina II, que sempre esteve dentro da sua órbita de controlo, de repente tenha decidido que afinal essa órbita não era confortável. Isto é, que havia outras opções. Ora, isto é um enorme problema, não é para a Rússia, é para a Federação Russa, porque a Federação Russa tem imensos componentes que têm identificação com a Rússia, identificações muito tenues, e a Federação Russa e a Rússia tem medo que o exemplo, isto é, deixar partir seja
um contágio para aquilo que pode vir a ser o desfazer da própria Federação Russa. A Federação transformar-se num cacos, no fundo, partir os cacos todos e ficar num caos. Bom, este é um podcast em que falamos muitas vezes de comunicação e a guerra ou o conflito é, desde a tensão até ao conflito, um bom palco para se falar de comunicação. E eu vou já ao exemplo mais radical, não sei se a mentira de Putin, de até poucos dias antes da invasão, dizer eu não vou invadir e depois invade. Esta é a história mostra-o. Por outro lado, de volta e meia, Putin diz: eu tenho aqui uma arma nuclear. Sim. E ou tem juízo ou eu vou usá-la. Depois o tom pode ser muito diferente. Certo. Isto é para levar a sério? Ou isto faz parte dessa dinâmica de conquista do poder e de... Nós temos no domínio nuclear, nós quando estudamos o sistema nuclear, o que vemos é que há um conjunto de regras de natureza escrita, traduzida sobretudo através de tratados. E há a chamada doutrina. E depois há uma prática, digamos, uma prática que é comum, que todos adoptaram e que acharam que era razoável e da qual se não quer sair. Qual é esta prática? Bom, existe, portanto, a parte escrita dos tratados. Isto também lá podemos ir, porque é que esses tratados apareceram porque a certa altura a paridade nuclear ocorreu. E as duas grandes potências mundiais entenderam que era melhor ficarem só as duas na posse disso e limitar os acessos ao sistema nuclear por parte de outros atores internacionais. Mas o que interessa aqui para esta nossa conversa é sobretudo a parte que não está escrita. E a parte que não está escrita, e portanto ninguém está agarrado a essa parte não escrita, é de que a arma nuclear só é justificável em caso de invasão do território. Isto é, se um dos países for invadido por outro país, então considera-se razoável que, esgotadas as capacidades de natureza convencional, que a arma nuclear seja uma espécie do último recurso à disposição do país para defender a sua soberania. Portanto, um recurso defensivo. Um recurso defensivo. Essa é a leitura internacional que temos feito disto. Ora, Putin, quando vem falar nas armas de natureza nuclear, vem colocar aqui dois acentos que são um bocadinho diferentes desta leitura comum. O primeiro é de que, então, mas se eu resolver apenas do ponto de vista tático uma questão diferente que tenho com a Ucrânia numa determinada área geográfica precisa e lançar uma bomba nuclear tática sobre a Ucrânia e as forças ucranianas, isto é considerado normal, legítimo, ou pelo contrário, a Federação Russa vai ser agora alvo de ataques de natureza nuclear? Este é um problema complexo. Quando nós estamos a falar do tático, estamos a falar de uma bomba mais pequena? De bombas com potências da ordem entre 1 e 100 quilotoneladas. Para termos uma ideia, as bombas que rebentaram em Hiroshima e Nagasaki são da ordem das 15 quilotoneladas. Portanto, estamos a falar de bombas dessa intensidade, um bocadinho superior, mas também de bombas táticas bastante mais inferiores. Porquê é que estas bombas foram criadas? Estas bombas foram criadas porque a certa altura se descobriu que era impossível, do ponto de vista convencional, fazer, a NATO não tinha capacidade de fazer frente a uma invasão de natureza convencional com a dimensão que tinham as forças do Pacto de Varsóvia que estavam colocadas na Europa e viradas para o Ocidente. Portanto, como um mecanismo dissuasor. Exatamente. Se essas divisões blindadas e mecanizadas avançarem sobre a Europa considera-se com legitimidade, através sobretudo do chapéu nuclear americano, de ativar bombas de natureza nuclear tática para fazer face a estes objetivos de natureza militar. Portanto, para neutralizar movimentos grandes de tropas.
esta doutrina era definida, enviaram armas nucleares táticas para a Europa. Estas armas nucleares táticas tinham uma potência muito pequena. Porquê? Porque elas não eram para ser lançadas por meios convencionais que tinham distâncias de lançamento muito curtas. Portanto, eu não posso lançar uma arma nuclear gigantesca exatamente, se ela vai cair a 15 ou 20 quilómetros do sítio onde é lançada, porque isso depois vai acabar por afetar as próprias tropas. Portanto, foi preciso diminuir o tamanho, a potência das bombas para as tornar utilizáveis no campo de batalha. Nunca foi utilizado. As bombas nucleares táticas nunca foram utilizadas. O problema é que as bombas nucleares táticas criaram aqui uma situação muito, muito ambígua, que é esta de se isto permite ou não escalar depois para outros níveis de armas nucleares de natureza estratégica. Portanto, o que Putin faz é, sobretudo, viver num discurso de grande ambiguidade sobre o que é, para ele, a legitimidade da utilização da arma nuclear. E isto tem um efeito. Qual é o efeito? É dizer, não se esqueçam que eu tenho uma arma nuclear, que eu posso considerar legítima a sua utilização e que, portanto, se tudo estiver empatado e eu não tiver nenhuma maneira de resolver esta situação, eu posso eventualmente vir a socorrer-me disso. E, portanto, a guerra está perdida para o Ocidente. Façam favor de abandonar essa vossa ideia de que é possível continuar a sustentar militarmente a Ucrânia e deixem-nos tomar conta rapidamente da Ucrânia e acabar com isto que está aqui. Portanto, faz parte de uma lógica de ambiguidade, que é a lógica que permite a flexibilidade da utilização. Isto é, nós hoje ainda não sabemos muito bem o que é que do ponto de vista geográfico Putin considera anexável na Ucrânia, porque ele anexou regiões inteiras que do ponto de vista do controle militar não estão ainda realizadas. Portanto, até porque o território é gigantesco e é muito difícil de o fazer, não é? Difícil de o fazer, sobretudo aos ritmos a que o tem feito atualmente. Portanto, a ambiguidade é também uma arma importante de nunca perder a face, qualquer que seja o resultado. Como esse resultado foi sempre apresentado não do ponto de vista geográfico, porque aí podemos confrontar se conseguiu ou não conseguiu. Eu vou usar ou não para conseguir isto ou aquilo, não é o caso? Não, os objetivos são sempre tratados do ponto de vista menos territorial. É a desnazificação, transformação do regime de Kiev, é a desmilitarização, etc. Mas do ponto de vista geográfico, o que é que Putin quer do ponto de vista da anexação, isso não ficou ainda claro. Ou seja, Putin reserva para si a definição dos limites de natureza geográfica de acordo com aquilo que forem as condições de natureza territorial que à altura das negociações se verificarem. Quando nós olhamos para a Ucrânia e vemos, lá está, o rio Dnipro que está a fazer essa fronteira geográfica para leste, lá está as províncias que Putin aparentemente reclama, para oeste, claramente zona mais ocidental ou mais europeia. Sim. Olhando para o mapa da guerra, aquilo não se mexe aparentemente. Se calhar mexe e se calhar continuam a morrer pessoas, mas aquilo parece estar emperrado. O que é que está a acontecer? Sim, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que a tecnologia teve uma influência decisiva na paralisação das operações de natureza militar. Estamos a falar de quê? Drones, satélites? Estamos a falar da observação do campo de batalha, sobretudo através de drones. Eu consigo ver-te, tu consegues ver-me. Eu consigo ver com muita antecedência o que vai acontecer. Isto é, se a Federação Russa, num ataque sobre a Avdivka, por exemplo, vai lançar uma companhia de soldados, acompanhada por 3 veículos de combate de infantaria, 2 carros de combate e um veículo qualquer de transporte de tropas. Não há maneira de esconder.
Não há maneira de esconder. Isto é, quando eles chegarem à zona do alcance da artilharia ucraniana, vão ser todos destruídos. Não demora nem 5 minutos. A destruição de um grupo desta dimensão não demora 5 minutos. Isto é, a preponderância que hoje em dia existe da vigilância do campo de batalha, sobretudo através dos drones, permite antecipar com muita antecedência aquilo que vai ser a manobra do inimigo e, portanto, já vamos saber que estas forças vão passar neste cruzamento, que a artilharia já está preparada para fazer fogo sobre aquele cruzamento e, como estamos a observar em direto, sabemos o instante em que isso vai acontecer. E o momento em que podemos fazer esse ataque. E isso temos que repetir ou não, porque vemos imediatamente quais são os resultados. Já foram atingidos ou não foram? Não vamos gastar munições se já foram atingidos, mas se não foram, se há um outro carro de combate que está a tentar sair dali para uma outra posição qualquer, é preciso tornar a repetir. Ora, isto faz desaparecer da guerra aquilo que era uma das grandes características de uma manobra vitoriosa, era a surpresa. Nós antigamente, como não tínhamos o domínio da terceira dimensão do campo de batalha, ou não o podíamos fazer em permanência, Havia muitas tropas de reconhecimento que iam lá ver e depois voltavam? Mas havia sempre muitas dúvidas sobre aquilo que eram as intenções e a dimensão do ataque que o inimigo iria conduzir. Agora, nós já sabemos com antecedência quais são as tropas que vão atacar, por onde é que vão atacar, quais são os eixos por onde vão seguir e em que sítio e em que local é que as vamos bater. O que é que isto torna? Isto torna a guerra imensamente destrutiva, quer do ponto de vista dos recursos humanos, quer do ponto de vista dos materiais. Os drones na Ucrânia vieram alterar a forma como nós olhamos para a guerra. Aquilo que eram as surpresas de natureza tática e operacional deixaram de existir. Neste momento é possível antecipar aquilo que vai acontecer e estar preparado para isso. É só por isso que a Avdiivka resiste há meses e meses consecutivos. Portanto, é uma guerra aldeia a aldeia, estrada a estrada, cruzamento a cruzamento, que ainda por cima é profundamente desgastante em termos de recursos, porque se há esta tensão, esta fricção entre as zonas da frente de combate, significa uma abrasão, uma erosão permanente entre... É uma erosão completa. Essa erosão traduz-se sobretudo em perdas de vidas humanas imensas. É por isso que a Ucrânia está a passar neste momento para a defensiva em todos os locais onde está presente, quer no leste, quer no sul, porque a defensiva permite, sobretudo, poupar seres humanos, poupar os seus soldados. Quem está na ofensiva está muito mais exposto. Quem está na defensiva está dentro das trincheiras, está muito mais protegido. E é por isso que a Federação Russa tem este é um aspecto que é um aspecto particularmente importante. Nós tínhamos, e vou a ele antes que me esqueça, nós tínhamos esta ideia de que a morte sucessiva e aos milhares de soldados russos iria ter uma influência sobre a decisão política no Kremlin. Dentro da nação, porque dentro a nação exatamente, começava a não suportar a ideia dos caixões que chegam dos soldados. Dos caixões e toda a gente... Essa ideia já desapareceu completamente. A Rússia mostrou, o regime moscovo mostrou ser absolutamente imune ao número de tropas perdidas. Não quer saber? Não quer saber do número de tropas perdidas, não divulga isso. E se não fossem os tais drones que nós temos para ver a quantidade de corpos, milhares de corpos espalhados no campo de batalha, na zona de Bakhmut, de Avdiivka, de Marinka, etc., portanto na parte leste aí, nós não tínhamos ideia da quantidade de gente que tem morrido. Lá está o controle da informação também, não é? O controle absoluto da informação que torna, do ponto de vista político, o sistema do Kremlin imune ao número de mortes. Ora, isto não acontece do lado ucraniano. E não acontece também, isto é, se um general ocidental fizesse uma manobra em que perdesse 10 mil homens em um mês de combate... Deixava de ser general?
deixava de ser general e era julgado por crimes de guerra. Era inaceitável para nós. Era absolutamente inaceitável. Ora, não só a Federação Russa fecha os olhos completamente a isto, como escolheu agora uma tática de aproximação praticamente exclusivamente utilizando infantaria à piada, que está muito vulnerável. Portanto, os soldados estão a caminhar sobre os soldados que já tinham morrido e que estão nesse campo de batalha. Isso parece-me missões suicidas? São missões completamente suicidas, mas são estas vagas sucessivas que têm permitido, nomeadamente, conquistar Marinka. Agora, olhemos para o que é isso, o que é a conquista de Marinka. Marinka sempre esteve na posse dos ucranianos. Já agora, porquê é que Marinka é assim tão importante? Porquê é que justifica tanto interesse? Bom, há uma cidade muito importante naquilo que é a zona ocupada pela Federação Russa no Donbass. É a cidade de Donetsk. A cidade de Donetsk, digamos, é a capital do Oblast de Donetsk e é a grande cidade operacional no Donbass. Simplesmente. Quando foi a sublevação russa em 2014 das populações do Donbass, quando começou verdadeiramente a guerra, verdadeiramente esta parte da guerra, o que aconteceu foi que a sublevação em Donetsk não teve o sucesso esperado. Isto é como se nós tivéssemos uma sublevação, isto para vermos do ponto de vista geográfico, não é? Tivemos uma enorme sublevação em Lisboa, mas as tropas que estavam inimigas, que estavam na Amadora, aqui encostado, portanto, a Lisboa, tinham conseguido resistir na Amadora. Ora, o que acontece é que a proximidade entre Marinka e Donetsk são cerca de 20 km em linha reta entre os centros. Portanto, são verdadeiros vizinhos. Ora, Donetsk é não apenas um enorme centro de natureza urbana, mas é também, até do ponto de vista operacional, importante pelo conjunto de ligações rodoviárias e ferroviárias que passam por Donetsk. Ora, essas ligações, esses centros de ligação rodoviária e ferroviária, estão ao alcance da artilharia da ucraniana que está em Marinka. Portanto, é uma forma... Marinka impediu... Marinka, que é uma vila pequeníssima, era 9.000 habitantes. Mas estrategicamente é crítica. Impedia a utilização pela Rússia do pleno potencial da cidade de Donetsk. Entenda-se as autoestradas, entenda-se as passagens, os ferroviárias, etc. A vida normal em Donetsk. E, portanto, aquilo que nós temos que entender, porque nós falamos muitas vezes em Avdiivka e Marinka, etc. Estas eram as posições avançadas que a Ucrânia tinha e que impedia a Federação Russa de tirar o máximo proveito daquela enorme cidade que era Donetsk. Portanto, o que está a fazer a Rússia aqui não é reconquistar Marinka, é a destruir a capacidade defensiva destas regiões, porque isso vai obrigar a artilharia ucraniana a recuar no terreno. E, portanto, a não ter acesso a atacar a Donetsk. A ter acesso a Donetsk. Depois há uma parte simétrica que nem sempre tem sido vista e que me parece também importante aqui chamar a atenção, que é isso exatamente que a Ucrânia está a fazer ao sul do Dnipro, em Kherson. Porquê? Porque o ano passado terminou com a retirada de milhares de tropas que estavam na margem direita do Dnipro e ocupavam a cidade de Kherson. O ano passado, e fruto da manobra ucraniana, essas forças russas foram obrigadas a passar para sul do rio Dnipro. Aproveitar a geografia para se defender também. Mas ficaram nas margens do Dnipro. Conclusão, a vida em Kherson era impossível, porque havia atiradores
do outro lado do Dnipro, na margem sul do Dnipro, com fácil acesso em tiro direto sobre as populações que viviam em Kherson. E a artilharia russa também não poupava Kherson. Kherson era das poucas cidades que não tinha sido destruída, porque é a tal diferença entre a Ucrânia, que quer recuperar cidades vivas, e a Federação Russa, que quer conquistar cidades, estejam elas vivas ou completamente destruídas. Ora, portanto, o que temos agora na manobra ucraniana durante sobretudo esta segunda metade do ano, é a tentativa de conquistar posições a sul de Kherson, na margem sul do Dnipro, exatamente para permitir a vida em Kherson, afastando quer aquilo que é a artilharia russa, quer aquilo que é o próprio tiro direto que faziam os atiradores que estavam ali naquela linha. No fundo, afastando a guerra. Afastando a guerra da cidade. Isto é um detalhe que é muito importante, porque estes detalhes às vezes prenunciam a definição daquilo que é a fronteira possível. Já estamos aí? Isto é uma moldagem de natureza já mais fina. Isto é considerar que a linha que divide neste momento, que separa neste momento as duas forças, não tem tido progressos significativos nem para um lado nem para o outro, mas que há aqui zonas importantes que permitiriam um retomar de uma vida mais calma, quer em Donetsk por parte da Federação Russa, quer em Kherson por parte da Ucrânia. E portanto é como se as forças estivessem a investir neste momento se a guerra parar agora, era importante que eu tivesse posições a sul de Kherson e para a Federação Russa ter posições em Avdiivka e em Banin. O que significa que podemos estar com esta guerra parada não está parada, mas em que a fronteira não se move. A frente tem-se movido muito pouco. Poder começar, se calhar elas já estão a acontecer e nós não sabemos, a haver negociações para tentar parar algo que já dura há tempo demais. A Federação Russa poderia clamar uma vitória, isto é, se neste momento as fronteiras ficassem como estão, isso significava que a Ucrânia tinha abdicado definitivamente da Crimeia e que tinha abdicado também daquilo que era o Donbass. Talvez mais escrito para a Ucrânia seja aquela parte toda que vai até à Crimeia, a sul de Kherson. A ligação, no fundo, porque isto tem sobretudo a ver com os acessos aos portos marítimos da região de Odessa. Isto é, era preciso, para garantir em segurança o acesso a esses portos, era preciso garantir naquilo que é esta parte do sul, a sul do Dnipro até à Crimeia, era preciso assegurar uma presença ucraniana militar aí para garantir também, como eu digo, os tais acessos de natureza marítima aos portos da região de Odessa. Mas contrariamente àquilo que é a guerra em Gaza, em que desde a primeira hora apareceram negociadores e mediadores com capacidade credível de o poder fazer, e houve até a libertação de mais reféns, sim. Houve sempre operações militares e um diálogo ao mesmo tempo. Houve sempre diálogo e houve sempre aquilo que poderíamos dizer mediadores credíveis, em quem as partes entregavam a capacidade negocial para arranjar entendimentos em áreas, enfim. Aqui tentou-se Israel, tentou-se a Turquia, mas nunca apareceu Aqui nunca apareceu um mediador credível para isto. A China não o fez, na realidade? Primeiro porque a China parece-me muito... Há duas coisas. Há a China declarativa e depois existem os interesses da China. Pronto. Os interesses da China são os de que rapidamente esta coisa da guerra da Ucrânia termine.
Mas a China também não gostaria que isto terminasse com uma vitória ocidental, porque a vitória ocidental iria permitir um reforço da Aliança Atlântica e, sobretudo, a crença de que é possível, do ponto de vista militar, fazer face àquilo que são as grandes autocracias do mundo. E lá estamos outra vez agora, mudamos para Taiwan. Lá está que a grande China a dizer: exatamente, Taiwan é minha e eu, no fundo, quando eu me apetecer, eu atravesso aqui o canal e tomo conta disto. Vamos supor que o Ocidente tem uma vitória na Ucrânia, uma vez que o Ocidente está do lado da Ucrânia e que a Rússia não consegue, do ponto de vista militar, os seus objetivos estratégicos. Poderá eventualmente ter algumas concessões negociáveis a ver, mas que não resulta daqui que a Rússia tenha tido uma vitória de natureza militar. Se não teve uma vitória de natureza militar e tinha muitas condições para o poder fazer, porque tem continuidade territorial imensa com a Ucrânia, isto é, muito fácil projetar forças a partir do território da Federação Russa sobre a Ucrânia e muitos meios. O mesmo não se passa em relação a Taiwan. Taiwan já não é um objetivo de natureza terrestre, é um ambiente aeronaval. E isto coloca dificuldades imensas, isto é, uma operação de natureza aeronaval sobre uma Taiwan defendida e, sobretudo, revigorada por um Ocidente que ganhou confiança com aquilo que se passa na Ucrânia, é de todo um cenário desagradável para a China. E, portanto, aquilo que se passar na Ucrânia e o resultado da Ucrânia não tem apenas consequências sobre a Europa, tem também sobre a geoestratégia mundial e aquilo que são as aspirações da China sobre o domínio de todo o mar da China. Não podemos esquecer que os navios patrulha chineses continuam a chocar contra os navios reabastecedores das Filipinas. Isto é, a guerra não se faz com tiros, mas já se faz com encontrões. Intimidação? Intimidação. Isso é uma forma de intimidação. É uma forma. O abalroamento é claramente uma forma de intimidação. Portanto, não passámos ainda à utilização de armamento de natureza ofensiva. Isso é o bullying. É um bullying, exatamente o bullying. É o bullying. E, portanto, o mundo está mais interconectado. A Rússia, a China está a beneficiar, como a Índia, daquela enorme necessidade da Federação Russa em vender os seus produtos energéticos a preço de saldo, e portanto a China, que é uma potência industrial, naturalmente que energia barata é ouro sobre azul. Mas o envolvimento da China neste conflito da Ucrânia continua a ser muito discreto. Ela está disponível para apoiar diplomaticamente, do ponto de vista do discurso, do ponto de vista económico, em tudo o que for preciso a Federação Russa. Mas ela, porque não está convencida, eu julgo que essa é a minha percepção, a China não está convencida que a Federação Russa, com a sua ação de natureza militar, vá ganhar esta guerra como anuncia. E a China nunca estará do lado dos perdedores. E, portanto, também não se empenha militarmente para não perder também. Para não perder também. Isto é, ela observa com muita cautela o seu envolvimento, porque ela sente-se já legitimamente com aspirações a ser um dos grandes instrumentos da nova ordem mundial. É a potência emergente? E não quer ficar do lado dos perdedores. Portanto, não vai apostar do lado dos perdedores, tal e qual como na guerra entre Israel e Gaza. Sempre uma distância prudente da China. Vamos ver o que isto dá antes de tomar qualquer decisão ou qualquer partido. Então, se formos até ao Oriente, e nós estamos a terminar o nosso tempo, se formos até ao Oriente, é lá que parece o palco do mais assustador dos conflitos entre os Estados Unidos e a China, ou o palco é o mundo inteiro? Do ponto de vista da confrontação, 2023 foi um ano muito complicado. Nós só tínhamos uma verdadeira guerra no início,
que era a guerra entre a Federação Russa e a Ucrânia. Agora temos duas. Em abril abrimos uma outra frente que não se fala nada, mas a frente do Sudão. Portanto, a guerra civil no Sudão acaba por, já leva 10 mil mortos, cerca de 5 milhões de deslocados internos e 1,5 milhão de refugiados. Uma catástrofe. É uma catástrofe. Nós não falamos nada do Sudão. E depois a guerra de Israel. Portanto, nós começámos o ano com uma guerra, já levamos 3. Por outro lado, o número de conflitos aumentou assustadoramente. Temos os Balcãs, que estão ali outra vez a ferver. Temos Nicolás Maduro, que resolveu administrativamente ficar com uma parte da Guiana, a zona de Essequibo, e temos o conflito dos Houthis no Mar Vermelho, que ameaça transformar-se numa confrontação também de natureza militar séria. Portanto, além disso, em África, por exemplo, desde 2020 já houve 7 golpes militares. Alguns destes golpes de Estado já foram repetidos 2 vezes. Há países como o Mali ou o Burkina Faso em que já houve 2 golpes militares no espaço de um ano. Isto é, há aqui uma espécie de um acordar outra vez mundial para a utilização do instrumento militar como instrumento de afirmação de poder. Isto é muito preocupante. Isto revela 2 ou 3 leituras que nós temos que ter. Primeiro, há uma valorização outra vez do instrumento militar a nível mundial como solução para um conjunto de conflitos que pareciam mais ou menos congelados. Isto é, recorre-se mais à utilização do poder militar, da força do que aquilo que se fazia até agora. A segunda questão. Quase todos estes conflitos têm do lado daquilo que é o atingido, daquilo que é o agredido, interesses ocidentais. Isto é, há uma espécie de concertação a nível mundial contra os interesses de natureza ocidental. É um proxy, no fundo, estas várias batalhas que acontecem. Sim, exatamente. É ir degradando a influência do Ocidente. Porque essa é uma questão muito importante que eu chamo também a atenção no meu livro e que tem a ver com... Nós tínhamos uma percepção do mundo em que havia uma batalha entre as democracias e as autocracias. Esse foi sempre o nosso grande fio condutor no Ocidente. Mas isso não é verdade. A batalha já não é autocracias e democracias. Então é qual? É o mundo contra o Ocidente. O Ocidente é que é o alvo de tudo isto. Porquê? Porque já começam a aparecer democracias que se escolhem como aliados preferenciais as autocracias apenas porque detestam o Ocidente e a sua maneira de viver. O rica, bem na vida, que explorou recursos durante muitos anos e, portanto, uma ideia de reequilíbrio e de justiça? Não, eu julgo que nós somos muito injustos nesta avaliação. Quem levou o poder para a Ásia foi o Ocidente. Foi o Ocidente, através do processo de globalização, que entregou todos os instrumentos de conhecimento e os instrumentos de poder económico que permitiram à Ásia ser bastante mais assertiva. Transformar a Ásia na fábrica do mundo? Exatamente. Comprando, desenvolvendo economicamente? Porquê? Porque nós entendemos mal a globalização. Só agora é que estamos a ver. É que nós pensávamos que íamos transferir apenas aquilo que é daquilo na cadeia do valor acrescentado, aquilo que tem menos valor acrescentado são as fábricas. Onde está o valor acrescentado é nas marcas, é no comércio, é na distribuição, eles na venda. Eles fabricam barato e a gente vendia mais caro. Exatamente. E nós ficávamos com todo aquilo que é a parte que é importante do valor acrescentado da mercadoria. Só que o que é que correu mal aqui? É que este foi um processo exclusivamente económico e não foi um processo pensado e regulado politicamente. Conclusão. Nós não transferimos apenas as fábricas. Com as fábricas foram os engenheiros. Transferimos. E depois com os engenheiros levámos o conhecimento também. O saber foi transferido. O saber. Isto é, nós transferimos elementos de poder essenciais para tornar a Ásia, hoje em dia, muito assertiva. Nós, quando olhamos para aquilo que era a Ásia, quando olhamos para aquilo que era a China no início do século XX, a China não era nada. Quem levou para lá
todos os instrumentos de poder que inseriu à força e à custa a China no sistema internacional foi o Ocidente. Portanto, nós às vezes somos um bocadinho injustos com o Ocidente, nós fomos explorar. Não, nós levámos também muito conhecimento, difundimos muito conhecimento também nos outros países, e o conhecimento também é um instrumento de poder. Nos próximos 10 anos, a possibilidade de um conflito quente armado entre estas duas potências, Estados Unidos e o mundo ocidental e a China, é realista pensar nisso? A China só arriscará um conflito quando estiver convencida que sairá vencedora. E como eu digo, esse conflito será certamente ou iniciado naquilo que é as suas aspirações sobre Taiwan. Vamos ter eleições em Taiwan agora. A China não dispõe neste momento ainda de uma superioridade aeronaval que lhe possa garantir com toda a segurança que, se utilizar um instrumento militar sobre Taiwan, que ganha. E portanto a China, como sempre, vai esperar pacientemente que chegue a sua hora. Até porque há um tempo completamente diferente. Agradeço-lhe muito esta um enorme prazer. Conversa. Andamos pelo mundo, que está difícil e preocupante. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.